Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast Performance em Foco. Eu sou a Júlia Carolina, tô aqui como sempre com o Ícaro Schultz e hoje a gente tem dois convidados super especiais para conversar um pouco com a gente sobre performance, sobre sonho olímpico. Então fala um pouquinho para nós, Ícaro. E aí pessoal, tô aqui muito feliz por estar recebendo meu amigo, foi meu aluno há muito tempo atrás, que também compactua dos mesmos valores esportivos que eu, que é Emílio, foi presidente da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, hoje é diretor do bobsled, skeleton e luge, foi atleta de skeleton e também é um ativista esportivo. E também estou aqui com o meu atleta, Eduardo Henk Strepasson, top 10 do mundo, né, Dudu? Exatamente. E a gente tem bastante história para contar de como o Dudu chegou até uma Olimpíada da Juventude e conseguiu um resultado tão expressivo a ponto de ficar à frente de americanos, à frente de países que dominam o gelo. E a gente tem muita história para contar e vai ser um momento bem bacana. Então, para começar, eu quero que vocês contem pra gente quem é o Emílio, quem é o Eduardo. 3 minutos. Não precisa. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria dividir esse espaço aqui e contar um pouco da jornada. Eu sou rio-grandino, Emílio Strapasson. Um cara que é apaixonado por esporte, por Olimpíada principalmente. Para mim, a Olimpíada sempre foi como, o auge da celebração humana, assim, ver a congregação de tantos países. Para mim, assim, o momento de Olimpíada eu parava tudo, desde pequeno. E aí, um belo dia, eu estava finalizando minha faculdade de economia em Rio Grande, eu assisti uma entrevista da equipe brasileira de bobsled e, cara, aquilo despertou um sonho absurdo de me tornar atleta olímpico aos 24 anos. Mas eu não tinha nenhuma experiência. E eu comecei a correr atrás disso. Então, eu estou aqui também, fruto de um sonho que começou lá atrás, de uma iniciativa minha de correr atrás dessa oportunidade. E as coisas foram dando certas, mesmo estando algumas vezes o resultado não sendo esperado. Ao final, só pelo fato de buscar aquela vaga, me proporcionou experiências assim absurdas. Então, quem é o Emílio? Eu sou um cara apaixonado por esporte, principalmente pelo olimpismo, pelas modalidades olímpicas, que viu nas modalidades de inverno uma oportunidade de realizar esse sonho. E aí, eu acho que depois a gente continua essa história, vou deixar agora o Eduardo contar quem ele é. Oi, eu sou o Eduardo, então, né, eu sou um cara que gosta muito de experimentar coisas novas, buscar coisas de outras experiências de vida. E o meu pai, como ele foi atrás desse sonho do skeleton, ele abriu essas portas pra mim. Aí ele me apresentou o skeleton como esporte. E desde então eu tô competindo fui atrás desse esporte, comecei a competir. E agora eu consegui ir pelas Olimpíadas e isso foi tudo graças às portas que ele abriu. E agora eu tô aqui, né? Massa. A gente estava ali atrás e esperando para organizar o podcast e o Emílio estava conectado com o mundo e falando para o mundo sobre os problemas que a gente está passando aqui no estado e tal. Mas sempre com uma linguagem esportiva e envolvido no esporte com um monte de gente ao redor do mundo. Por ser, de certa maneira, um agente olímpico. Como que tu, como um cara de Rio Grande, chegou a um espaço, a ocupar um local de fala, de poder estar falando com gente de outros países sobre a nossa localidade e tal, através do esporte? Como que foi esse caminho de atleta? Gente, o Emílio, além de ter sido atleta, hoje ele é um gestor do esporte nacional, de certa maneira, com uma entrada importante. Como que é esse caminho? Porque para mim isso também a gente tem trajetórias de certa maneira parecidas por causa do nosso sonho, né? Mas como que é para nós, né, sair do interior do Rio Grande do Sul para alcançar o mundo através do esporte? Cara, isso não foi planejado. Então, na verdade, só o fato, eu sempre falo, só o fato de correr atrás do que tu quer já começa a te abrir possibilidades. Então, eu assisti uma entrevista no Fantástico e achei que os caras que estavam lá, se eles estavam lá, é porque eu também poderia. Não desmerecendo eles, mas assim, poxa, se eu tenho outros brasileiros que conseguem, eu também consigo. Então eu fui atrás. Não é que a jornada não foi fácil, eu tive dificuldades das
financeiras, não tinha competitividade para chegar numa Olimpíada, mas sabe, a experiência de percorrer o caminho me foi fazendo conhecer o caminho e, ao mesmo tempo, o que me trouxe aqui foi me indignar. Porque eu perdi uma vaga olímpica por má administração da confederação na época. Fui o primeiro fora da Olimpíada em 2006. Aquilo machucou muito, mas eu disse, eu vou tentar de novo. E em 2010, mais uma vez. E mais uma vez eu quase cheguei lá. E não tinha apoio. O que acontece é que depois disso, eu comecei a perceber má gestão de uma forma assim, absurda. E eu tinha duas opções. Ir embora, não fazer nada, ou lutar para fazer o certo. Quando eu comecei a lutar, eu comecei a buscar informações, eu fiz um dossiê. Em resumo, a gente conseguiu, eu e mais alguns atletas da época que também se incomodaram, a gente conseguiu entrar na justiça e tirar o presidente da época. E isso não tinha acontecido em nenhuma confederação do Brasil. Na verdade, tinha acontecido em uma, no Taekwondo. E a gente foi a segunda do Brasil, conseguiu na justiça. Porque uma confederação, a gente sabe, tem presidentes que ficam 30 anos, 28 anos. Né? A gente tem exemplos da CBF. E aí, quando a gente foi... Era Davi contra Golias. Era um absurdo. Só pensar em lutar contra um sistema estabelecido era um absurdo. Mas as coisas, eu acho que quando tu quer o bem ou tu tem sonhos legais, acontecem. E a gente conseguiu tirar, a gente conseguiu fazer uma chapa e eu me tornei presidente da confederação. E ali a gente abriu as portas para muita gente. Então hoje tem muito orgulho, porque a gente tem mais de 400 atletas no mundo inteiro, de uma confederação que tinha 6 ou 7 atletas. A gente tem 7 modalidades olímpicas e a verba que hoje a gente tem é mais de 20 vezes o que eu tinha lá no início. Então, tudo é uma questão de começar a se indignar, eu acho. Então, sempre eu falo assim, quer mudar as coisas? Vai por dentro, não adianta ficar reclamando. Vai lá, entende como funciona o processo, entende o mecanismo e faz melhor. Então, eu estou na posição hoje de estar numa posição de coordenação, porque lá atrás eu me indignei. Eu considero que seja essa a resposta. Ontem eu estava numa reunião de um grupo que chama-se START, que é um grupo de jovens que buscam se desenvolver através de inovação, tecnologia e tal, em áreas periféricas. E eram 20 e poucos jovens e eu tive a oportunidade de falar exatamente isso para eles. A importância de buscar protagonismo porque ninguém vai fazer por nós, né? E se a gente vive, por exemplo, o sonho olímpico e de viver o esporte, a gente precisa se incomodar com algumas coisas porque senão elas não acontecem. Então isso é muito importante. E eu lembro, Emílio, eu acompanho o esporte de todas as formas possíveis. Então eu sempre acompanhei a Olimpíada de Inverno porque eu sempre achei a Olimpíada de Inverno muito mais bonita e muito mais... brilhava muito mais aos olhos porque os gestos, os esportes, eles são lindos, né? Os saltos e o cenário, as montanhas e tal, normalmente são espaços muito bonitos. Então eu sempre acompanhei e sempre vi o Brasil como algo que era até mais... folclórico, assim. Que eram os bananas, né? Era alguma coisa assim e tal. E de um tempo pra cá, e isso, pô, eu fico orgulhoso pelo caminho que vocês traçaram, sabe? Porque a gente vê que se tornou algo profissional que não era. Mesmo que nós não tenhamos gelo, a gente tem ou neve, até tem, né, na serra ali, mas nem dá pra se considerar. Mas a gente profissionalizou de uma forma que a gente consiga competir, né? E a gente tem a Nicole hoje, que para mim, junto com o Edson, são os maiores atletas da história do Brasil no gelo e na neve, e que são pessoas que a gente tem, de certa maneira, acesso direto, né? Eu graças a vocês, eu acabei conhecendo o Edson, que era um cara que eu tinha como um grande nome do esporte. Hoje eu falo com ele por WhatsApp direto, ali mando mensagem, mando vídeo do Dudu e tal. E a gente tem a Nicole aqui, de Rio Grande, que é dentro do esporte, é um fenômeno para um país que não tem gelo. Mas a gente tem brasileiro em tudo que é lugar, né? Como que foi, assim, a gente conseguir ser profissional e ter atletas hoje que, de certa maneira, são referências, vindo de um momento onde nós éramos folclóricos, né? Como o bobsled mesmo, que era o Jamaica abaixo de zero, não sei o quê. O Brasil era muito isso, né? Foi muito difícil porque foi muito legal. Para quem não acompanha, as últimas Olimpíadas, o Brasil entrou com uma delegação linda,
com delegação no desfile da abertura, delegação na Olimpíada da Juventude também, né? Como é que foi para vocês ver essa transformação de hoje ter uma delegação brasileira encorpada, né? Como é para ti ver, e tu teve a oportunidade de desfilar também, né? Como é para ti ver, e aí depois a gente vai entrar na parte do treinamento do Dudu. Mas para encerrar essa parte geral do esporte como gestão e como a gente chegou, como é para ti ver todo esse caminho até onde chegou agora? Não, acho que é uma boa lembrança. A primeira coisa que, quando eu assumi a responsabilidade, era proibir que a gente se chamasse de Frozen Bananas, que eram bananas congeladas. O antigo presidente achava que era o máximo. Pintou um trenó de bobsled de amarelo, parecia uma banana gigante e fazia... Cara, chegaram a jogar banana na arquibancada antes de competir em 2002, assim, como achando que aquilo seria uma ação de marketing genial. O cara... Imagina, a equipe brasileira jogando banana na arquibancada, com um trenó pintado de amarelo e se chamando de Frozen Banana e vendendo camiseta com uma banana assim, rindo. Então, assim, cara, não é assim que a gente vai ser levado a sério. Não é por isso. A gente sabe que não está chegando aqui para ganhar agora, mas a gente tem que levar a sério, porque senão ninguém nos leva e ninguém nos apoia. Não vai ter um país querendo apoiar uns turistas que estão aí rindo de um ambiente que é sério, né? Que são atletas que se dedicam a vida toda para chegar lá. Então, a primeira coisa foi isso. Até o trenó tá aposentado lá em Lake Placid, tem um trenó amarelão lá, faz parte da nossa história. Mas, assim, mudança de mentalidade. Então, como eu perdi a vaga olímpica por incompetência, primeira coisa para mim, a primeira coisa a confederação precisa ser uma porta que oportuniza sonhos das pessoas. Então, se eu tiver uma brasileira morando na Alemanha ou no Canadá, como a Nicole, eu tenho que ser competente para que ela consiga realizar o sonho dela. É isso, a confederação não é para ficar famosa, o presidente famoso, é um mecanismo que é necessário para o atleta realizar seu sonho, porque não adianta, se não tem confederação, a Nicole poderia ser a melhor do mundo, mas ela não consegue nem se inscrever numa competição. Então é isso, é a mentalidade de que a gente está no início de uma caminhada, mas tem que ser sério. E eu acho que é isso que tu faz muito aqui em Pelotas, treinando atletas de alta performance em Pelotas. Então é uma mudança de mentalidade. Não é o treino pelo treino, pela estética, isso é importante também, mas a tua visão é um nicho específico de pessoas que vão performar para realizar sonhos e representar sua comunidade, sua cidade, seu estado e seu país. Então, eu acho, não sei se te respondo dessa maneira. É isso aí. A Isabel da patinação, eu lembro que quando ela foi para a segunda Olimpíada dela, ela foi... Posso te corrigir? Sim, Isadora. Isadora, isso. Isadora Williams. A Isadora, eu lembro quando ela terminou a segunda Olimpíada dela, isso. eu acho que ela teve todas questões de aspectos mentais, comportamentais e tal, que ela quis desistir, ela quase não foi e tal. E eu lembro que isso foi muito forte na época, assim, porque ela era um nome forte das Olimpíadas no gelo. E aí, tu falando, eu tava pensando nesse aspecto de, tipo, tu tem uma menina que vive disso, que vive pra isso. E ela tem todo o sonho e a dedicação dela, e a gente tem daqui a pouco uma confederação que não se importa pelo processo. Isso é muito difícil, porque, e aí eu tô trazendo esse ponto porque aí a gente entra no Dudu. A gente passa por... O atleta a gente chama de ambiente VICA, né? É volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Ele é um ambiente, né, Dudu, que não é fácil, né? Porque tu tem que abdicar da tua vida, tem que abdicar de um monte de coisas. E aí tu tem daqui a pouco uma confederação que não faz esse apoio, esse suporte, e toda a tua vida vai fora por uma falta de respeito até, né? Então, eu acho que esse trabalho de vocês... Eu sou fã desse trabalho que vocês fazem, porque me orgulha ver que a gente tem confederações e a gente tem uma visão de valor esportivo através de todo o esporte, tanto olímpico de inverno quanto de verão, né? Mas, Júlia... A gente sabe, né, que esportes no gelo nunca foi algo muito conhecido no Brasil.
tanto pelo nosso clima, enfim. E eu queria que tu falasse um pouco pra nós do como é teu treinamento, como é que tu consegue treinar pra ir participar desses jogos, como que isso funciona, onde tu treina, quais são as tuas dificuldades nesse processo, porque realmente não é algo tão conhecido, né? Sim, por ser um esporte só de inverno, a gente começa a nossa temporada no momento onde que eles estão lá no inverno, onde tem pista. Normalmente é nos Estados Unidos, Europa, o inverno deles seria o nosso verão. Ou seja, durante um período eu fico viajando, eu vou viajar para competir, treinar na pista em si, que aí eu faço um treino mais específico do meu esporte. Mas no período off-season, que a gente chama, que a gente não tem como competir por as pistas estarem fechadas, a gente fica treinando como eu treino com o Ícaro, que é diariamente, a gente treina força, explosão, técnica de corrida, entre Faz as toda a outras preparação física à parte, digamos assim. Sim. E como é que tu concilia isso com a escola, né? Porque qual série que tu tá agora? Qual ano do colégio? Eu tô no segundo médio. A escola tava me ajudando bastante, porque essa questão de viajar, eu perdia muitas aulas. Aí ela propôs que a gente fizesse uns trabalhos online. E aí eu consegui conciliar entre escola e esporte, que me ajudou bastante a fazer essas viagens para me qualificar para as Olimpíadas. Tá certo. E como é que é essa parte da preparação física fora do teu esporte, que é no gelo? Como que isso acontece? Como é que tu te sente fazendo essa preparação, todo esse processo? Eu acho que é necessário em qualquer esporte, né? Mas eu sinto muita falta de ter vínculo com o meu esporte em si, porque eu fico um longo tempo sem praticar. Aí eu acho muito legal, mas eu fico com uma falta do meu esporte em si. Mas mesmo assim, é muito bom conseguir treinar todos os dias. E tu, na parte do trabalho, assim, tu enfrenta alguma dificuldade nesse sentido de estar longe dos esportes no gelo aqui no Brasil? Como é que funciona isso? A gente faz... Nossa equipe está espalhada pelo Brasil todo, a gente faz reuniões online o tempo todo. E agora, por exemplo, a gente está planejando a próxima temporada. A temporada começa em outubro, então a gente tem que planejar. Agora a gente está indo para a Lake Plast, tem congressos, a gente está fechando parcerias, contratando treinadores, vendo o calendário deles. É tudo um trabalho pré-season, né, que a gente faz em 7 modalidades. Então eu cuido dessa, principalmente skeleton e bobsled. Amanhã temos uma reunião pensando na temporada do Eduardo. Então é um trabalho constante mesmo na off-season. Mas depois eu queria até, introduzindo o início do Eduardo, queria até contar, né, que a gente estava, Olimpíadas da Juventude, a gente saiu à procura de brasileiros, a oportunidade está aí, como sempre, às vezes a gente não vê, mas a gente estava procurando brasileiros para ir para as Olimpíadas da Juventude. E a gente não encontrava, e a gente fez um projeto Boston, a gente foi em Boston, fez reuniões em igrejas, ONGs, escolas, a gente procurou atletas no mundo inteiro. E aí eu tinha um em casa, né? Eu disse, cara, mas eu não queria fazer aquela coisa do pai forçando, vai, tudo é legal. Eu disse, cara, não vou fazer isso, né? Mas chegou um dia que tava na véspera, assim, era assim, ou ia na próxima semana viajar, ou perdia aquela janela de oportunidade que eu entendia que a Olimpíada, cara, era uma oportunidade absurda. Eu disse, Eduardo, tem certeza que tu não quer? Olha, é assim, Parará funciona dessa maneira, mas tu tem que estar daqui a 20 dias na Coreia. E ele tinha 15 anos. Então, assim, começou eu buscando atletas no mundo inteiro. Qualificamos 3 atletas em Boston, pré-qualificamos, que acabaram desistindo porque o esporte é muito puxado e demanda a questão mental. E aí veio o convite e eu fico muito feliz e principalmente dessa parceria que surgiu aqui em Pelotas contigo, Ícaro. Eu até publicamente agradeço demais por acreditar no projeto. E acho que desde o primeiro momento sempre falou sim, apostou no Dudu. E deu no que deu, né? Então, assim, como é que ele começou? Ele começou aceitando um desafio. E, assim, é o que a gente... Como eu falo, a CBDG está aberta para todo mundo. E para ele também estava. Então, assim, é uma coincidência. O resultado dele não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada. E isso cabe mais uns 10 podcasts sobre mentalidade esportiva, desafio, vitória pessoal. Cara, disciplina. É muito complexo e muito bonito. Mas foi assim que ele começou, né? Aceitando um convite. E tu foi sozinho pra Coreia, Dudu? País novo, língua completamente diferente. Como o pai disse, ele me propôs em última hora, mas não foi culpa dele, porque ele já tinha falado, Dudu, tu não quer ir não? Eu já tinha negado várias vezes. Até a Nicole em si, ela tava um período aqui no Brasil, ela me convidou, eu neguei. Falava, não, isso não é pra mim. Negou um pedido da Nicole, tu viu só, cara...
Não era pra ti na tua cabeça, não funcionaria. Não funcionaria. Você não é legal esse negócio aí. Aí ele me chegou pra mim e falou, Dudu, tu realmente não quer? Olha o pessoal que tá indo. Eu vi, o pessoal, tipo... Aí eu vi que era parecido comigo. Eu falei, não é possível. Se esses caras podem, eu posso também, né? Aí eu falei, vamos... Que foi mais ou menos o mesmo discurso dele quando ele viu todas as Olimpíadas na TV, né? Muito legal. Aí, nessa função, foi em questão de uma semana, a gente tava refazendo passaporte, vendo as passagens e tudo mais. Deu 2 semanas e eu tava indo pra Coreia, sozinho, sem ninguém, sem falar inglês, né? Com 15 anos. Com 15 anos. Foi difícil, principalmente a parte do inglês, mas a gente tá trabalhando nisso agora. Mas, foi um desafio que eu gostei de passar por ele, porque eu aprendi muitas coisas, até a questão do inglês, que agora eu preciso bastante, eu aprendi que eu preciso bastante. E foi indo, né? Foi se escalando isso aí. Absurdamente. Assim, olhando pra trás, foi um ato muito corajoso dele, principalmente. E aí, depois, olhando... Assim, ó... Pra qualificar, ele precisava de 8 competições. E só tinham mais 8. Então, ele tinha que conseguir completar. E ele foi pra aprender o esporte na véspera de uma competição oficial. Então, ele chegou lá sem falar inglês com uma treinadora canadense na Coreia. Deram um trenó pra ele que a gente descobriu. No dia da competição, e eu tenho aqui a treinadora, 20 minutos antes da competição, ela disse, olha, mandou uma foto, disse, o trenó do Eduardo tá quebrado. Meu Deus. Eu disse, tu tá de sacanagem comigo. Não é possível que tu vai me avisar isso. E tu não viu isso? Eu fiquei assim, cara, a treinadora, meu filho tá lá, ele vai descer a 115 km por hora. Cara, eu fiquei apavorado. E a gente ficava assim, na frente da TV, era transmitido, a gente ficava de joelho, cara. Eu ficava assim, meu Deus, ele só precisa completar. Ele só precisa completar, porque depois a gente conversa, temporada que vem a gente vai melhorar, mas ele precisa acabar essas 2 competições. Só que tiveram acidentes e a gente sabe que era complicado. E ele não tinha conseguido subir até, sei lá, 2 dias antes da competição, ele não tinha conseguido chegar no topo. E aquilo pra mim, assim, e eu torcendo, né, 12 horas de diferença. Ícaro, que doideira. Foi muito emocionante. Mas assim, eu tenho muito orgulho do que ele conseguiu, porque... Cara, venceu o medo, a língua e um trenó quebrado, ele conseguiu completar. E ele chegou a 7 segundos depois do penúltimo. Então, assim, cara, era aquela coisa assim... Sabe quando o cara olha... Esse aí não vai dar nada. A própria treinadora achava que ele ia desistir depois, antes de chegar na competição. Então... Aí, seguindo o caminho, né? Dudu chegou até nós depois, né? Porque aí, completou a primeira etapa e precisava completar as outras, né? E aí chega até nós pra gente fazer esse processo de treinamento. E aí, Dudu, aí entra o skeleton em si, né? Porque aí entra a preparação pro skeleton. Explica pra quem tá acompanhando o que é o skeleton. Porque apesar do Emílio dizer, e do Dudu dizer, o pai não interferiu, filho de peixe, né? Peixinho é. E quando a gente vem de um ambiente onde a gente frequenta um ambiente que pratica, a gente, de certa maneira, já conhece pelo menos o que é o esporte. E a grande maioria das pessoas não sabe o que é o esporte. Então, tu já entrou, pelo menos, sabendo que tu ia te jogar de cabeça, queda livre numa pista de gelo onde tu atinge 120 km por hora. Para quem não sabe o que é o skeleton. Então explica para as pessoas o que é o skeleton, como funciona, quais são as maiores demandas de competição, como funciona a competição, as 2 descidas e tal. E o que tu precisa fazer para chegar a níveis maiores. Né? E qual o teu sonho também, Dudu, no esporte? No skeleton como o Ícaro estava dizendo, que é uma pista de gelo, de 2 km mais ou menos, onde tem várias curvas e onde que na primeira parte da pista a gente empurra o carrinho para entrar. O carrinho se chama skeleton, né? A gente deita e alcança uma velocidade de 120 km por hora e nessa velocidade a gente tem que controlar nosso trenó para chegar no final com o menor tempo possível. Isso que é o skeleton. E nas competições, a gente tenta fazer o menor tempo possível em 2 descidas. Por isso que, às vezes, dá uma inconstância e alguns atletas ficam para trás, outros para frente. Isso é um legal do skeleton, que tu tem que ter uma constância no esporte. Isso é muito legal. E esse é o esporte em si, né? E tu perguntou também qual é o meu sonho. O meu sonho dentro do skeleton é chegar a fazer uma
uma segunda Olimpíada até uma terceira e conseguir chegar pelo menos no top 10 em uma Olimpíada com caras de alto nível, não uma Olimpíada onde que eu fui de amador à Olimpíada muito rapidamente, sem ter muito o esporte em si diariamente. Estou dizendo que eu não tive muito tempo de esporte. Eu queria muito mesmo chegar num nível onde que eu possa chegar em top 5, até medalha se conseguir, representando meu país, sendo um país de verão. Então, gente, o skeleton é um esporte, né, como o Dudu falou, é um esporte de gelo, né? E o Brasil, teoricamente, não tem gelo. E o Dudu mora aqui em Pelotas. Mas como é que foi essa nossa programação, assim? Como o Dudu falou, tem um percurso ali de que chega a 20 metros, Dudu? Sim. Para fazer o push, né? Que é um momento onde a gente precisa ser muito veloz, muito explosivo e muito agressivo. E aí depois precisa ter muita estabilidade para uma descida de mais ou menos 2 minutos. É isso? Né? Chega, não, 1 minuto. 1 minuto. Não, 2 minutos são as 2 descidas, né? Que soma. Isso aí. Tá. Então, como é que é o treinamento do Dudu? É para ele ser muito explosivo e muito estável. Como é que a gente é muito explosivo em um tiro de 20 metros? Tomada de decisão. A gente precisa ter a tomada de decisão para ter o contato ao solo inicial ali, a virada de chave onde tu tá em inércia, extremamente parado e explodir para arrancar. Esse momento do treinamento é fundamental. E foi esse processo que a gente trabalhou muito com o Dudu. O Dudu, a gente começou a trabalhar a questão comportamental dele de reagir a um estímulo de maneira muito agressiva. Isso foi muito legal, principalmente pelas questões mentais, pela questão comportamental. Muito mais questão física, porque o Dudu ainda, se vocês filmarem e focarem no Dudu, a questão maturacional do Dudu ainda é muito baixa. Ele não é um jovem pronto em questão fisicamente, não é. Então, o nosso principal trabalho com ele foi trabalhar as questões comportamentais de tomada de decisão do gesto, de entender a habilidade de gerar potência, explodir e, ao mesmo tempo, ser muito veloz. Foi isso que a gente buscou para o Dudu, principalmente em questões mentais. E aí o Dudu chega, claro, isso tem que ser próprio do atleta, o Dudu chega na competição, faz todos os processos e chega na última competição, onde ele precisa completar a última, e chega na penúltima. E aí o que acontece, Dudu? Conta pra nós aí como foi estar sozinho e passar pelo que tu passou e ainda precisando completar uma etapa lá, porque essa história é fantástica. Então, tava durante a minha temporada lá, já tinha completado uma competição na Noruega e fui pra Coreia. Nesse momento da Coreia eu tava sozinho, eu fui sem meu pai, eu tava só com os atletas lá e com meus treinadores. Nesse período eu consegui treinar, fiz todas as descidas, competi, fiz uma ótima qualificação, eu fiquei em 9º lugar na competição na Coreia, onde que seria as Olimpíadas. Eu tava então, depois de tudo isso acontecer, eu tava com uma autoestima lá embaixo. Né? Bateu o recorde. Ele começou a temporada, tinha 6 competições para qualificar para as Olimpíadas. Ele fez 4, sendo que a quarta era na Coreia, pista olímpica, e ele ficou em 9º lugar geral. Assim, foi uma surpresa absurda. Ele estava numa progressão muito grande. E a gente conseguiu uma super negociação com a Coreia, que era deixar ele, todo mundo foi embora, e ele mais uns 4 ficaram para treinar na pista olímpica. Seria assim, aquela vantagem, o supra-sumo, aquela coisa que nem os alemães teriam, né? Então, poxa, que coisa boa. Então o Dudu ficou para treinar. Só que ele estava muito feliz por ter tido o resultado que ele teve, que foi assim, um recorde absurdo. E aí ele vai contar o que aconteceu no primeiro treino, do primeiro dia, quando ele estava lá, sozinho, pós essa competição maravilhosa. Então, como o pai estava dizendo, foi depois de uma competição. Essa competição foi, sexta-feira, passou uns 2 dias, eu estava muito animado para descer de novo, para conseguir bater meu recorde de novo. Aí chegou segunda-feira, eu estava muito relaxado por não ser um treino oficial, um treino extra-oficial, eu estava muito relaxado, muito de boa, achando que eu só ia descer e ia fazer o melhor treino da minha vida, o que não era verdade, né? Aí
começou a descer, foi um descer, foi 2 descer, aí era a minha vez. Eu indo descer já pensando, cara, esse treino tá estranho, tem alguma coisa diferente. E eu só fui me tocar o que tava diferente mesmo nesse treino agora. Tipo assim, fiquei pensando, tipo, esses dias eu tava pensando e pensei, cara, o que me lascou naquele treino foi exatamente eu não estar com 100% do meu foco naquele momento. Então, continuando, eu tava descendo e no meio da descida eu tentei fazer uma coisa nova que no skeleton, como tem várias curvas, quando tu faz algo na curva, por exemplo, 9, dá uma consequência na curva 12. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz uma coisa na curva 9 que me desestabilizou na descida e fez com que eu capotasse na curva 12, batendo com a cabeça no teto da curva e desmaiando. 110, 115 km por hora. 45 graus subindo. Ele deveria estar descendo, ele subiu e bateu assim, de lado. O capacete parecia... Sabe quando vai descascar um ovo cozido? Tá casca toda quebrada. O capacete dele simplesmente todo craquelado. Quebrou a bico, todo quebrado. Tu olha um capacete e diz, como é que alguém sobreviveu? Cara, isso aí, assim, hoje a gente brinca, mas assim... era 2 da manhã, aí o diretor da pista me liga, e eu, essa hora, né? Ele disse, olha, o Eduardo sofreu um acidente. Eu levei um tempo para assimilar. Só um pouquinho, se esse cara tá me ligando, é muito grave. Que era o chefe do chefe, entende? Era o chefe, e aí ele disse, eu tô no hospital com ele. Meu Deus. E aí depois ele falou que o Eduardo sofreu um acidente, ele caiu desacordado, foi por 200 metros se arrastando no gelo. Aí, assim, a imagem é muito forte. Nesses 200 metros eu acabei me queimando inteiro aqui, mas por causa do tratamento lá da Coreia eu acabei não tendo nenhuma cicatriz. Mas foi difícil mesmo. Eu só me lembro de estar lá, eu comecei a perder o controle, eu comecei a me desesperar. Eu tava reto assim e pensei, cara, eu vou bater. Nisso eu virei a cabeça para tentar fazer o trenó virar, bateu só nesse lado aqui. Ainda bem, porque se eu batesse aqui reto, eu poderia ter quebrado a coluna, o que os médicos disseram, né? Aí, nisso, eu bati a cabeça, desmaiei, continuei me arrastando pelo gelo, como ele falou, e acabei queimando tudo, desacordado, me acordaram, me fizeram muitos testes para ver se eu não tinha quebrado nada, porque a curva em si, ela é muito alta, ela tem uns 3 metros, né? Sim, é muito alto. E ele foi reto assim, a 115, 117 então, por hora. além da colisão e a velocidade que estava, eu ainda tive uma queda de 4 metros no qual todo mundo, qualquer um, poderia ter quebrado o braço. E eu não me aconteceu nada. Eles achavam que ele tinha quebrado o ombro, aí tinha que fazer exame para ver se tinha alguma concussão cerebral, poderia ter quebrado a mandíbula. E assim, cara, na hora eu fiquei arrependido de ter um dia convidado ele para ir, né? E aí a vontade já estava na decolar, procurando passagem para ir no outro dia. E já queria que mandasse ele de volta e acabou essa história. Chega. Não quero nunca mais que ele desça uma pista. Porque, querendo ou não, é um esporte que eu não considero perigoso, mas ele tinha 16 anos. Mas tá muito novo ainda, não tá maturado, né? A questão, além disso, né, que eu fiquei, pra me recuperar, fiquei 2 semanas. E foi o tempo exato que eu tinha pra viajar pra outra competição, pra tentar me qualificar. Isso é interessante. Ele precisava ainda de mais 2 competições. E eu disse, Dudu, cara, eu não quero que tu faça mais. Vamos deixar o tempo, vamos ver se tu te recupera, porque tem que ter o aval do pai, do treinador, da pista e do médico. E aí foi indo, e a gente tu não volta pro Brasil, a gente se encontra na Áustria lá para fazer um teste para ver se tu tá em condições de descer. Porque uma batida na cabeça, né, é uma questão que pode ter consequências pro resto da vida. E aí a gente foi pra Áustria. Dudu passou 2 semanas. Eu vou dar uma de Jô Soares e vou pegar o gatilho aqui. E aí a gente se comunicou, né, Emílio? Isso. Eu lembro que a gente estava em contato com o Diário Popular aqui, porque o Dudu tinha batido o recorde sul-americano e recorde do esqueleto brasileiro e recorde sul-americano e tal. Tinha feito um tempo absurdo no final de semana. E o Diário Popular entrou em contato comigo, que estava aqui, para fazer uma reportagem de capa do Dudu. E eu tô fazendo a reportagem com o Diário Popular, em contato contigo, e nós fazendo a reportagem. Depois de eu fazer a reportagem, tu me diz, cara, enquanto a gente tava fazendo a reportagem, eu tava querendo trazer o Dudu de volta, porque o Dudu se acidentou. E aí eu fiquei sabendo disso, e eu não falei pra ninguém lá na academia, guardei pra mim, porque teoricamente tu me disse em off, ninguém sabia e tal.
E saiu a reportagem no Diário Popular comigo ainda pensando, putz, sabe, o Dudu tá no hospital. E Pelotas, Pelotas sabendo que tinha um brasileiro com recorde sul-americano, um cara de Pelotas, Rio Grande aqui, e o cara tava no hospital, sabe? E aí, pô, sabe, eu tava chateado, tu tava chateado e tal, e a outra conversa que eu tive contigo foi que tu disse, cara, ele quer ficar. Falei com ele vai ficar, a gente vai fazer os testes e tal. E aí ele foi pra Áustria, né? Sim. Uma decisão como gestor e pai muito difícil, porque a minha vontade era que ele voltasse, parasse de competir para não ter nenhum outro risco. Por quê? Não era pela pista da Áustria, que é a mais fácil do mundo. Eu acho que ele tranquilamente desceria lá. O problema é, beleza, qualifica. Aí tu vai voltar para a Olimpíada para competir na mesma pista que tu quase morreu. Como é que tu vai conseguir isso? Tem que estar com a cabeça muito boa para conseguir alguma coisa assim. Então a gente foi para a Áustria e junto conosco fui eu, uma pessoa do Comitê Olímpico do Brasil foi lá também para assistir as competições e estar junto do COB. E aí foi uma experiência assim, ele tava tranquilo até lá. Daí te disse, Eduardo, a pista mais fácil do mundo, é só deitar e descer. Não tanto, mas é mais ou menos assim. Freando. Aí ele saiu do andar mais baixo ali, só que ele tava pânico. Mentalmente, ele acho que foi força mental de dizer assim, eu vou de qualquer maneira, mas se fosse para escolher, talvez ele dissesse não, porque ele tava em pânico. Todo atleta de esporte de tempo, os esportes, tem vários tipos de esportes, né? Esportes de marca, que são esportes que precisam ter, que são esportes que marcam tempo, ou marcam distância, ou marcam arremesso e tal. O Dudu é um esporte de tempo. Todos os atletas que sofrem um acidente, pós-acidente, eles reduzem as suas marcas. Quase todo atleta passa por isso. Como é que foi as próximas etapas aí, Dudu? Então, na questão da Áustria, eu tava com muito medo, mas eu mesmo sabia que se eu não descesse aquela hora, eu não ia descer nunca mais. Então eu pensei, cara, vamos tentar, porque, pô, eu tava uma Olimpíada na minha frente, cara. Uma Olimpíada, assim, quem tem muitos poucos no mundo que consegue fazer isso, que tem uma oportunidade de ser a Olimpíada, tipo assim, há 2 meses, assim, é só tu fazer isso e tá ali, sabe? Então eu coloquei na minha cabeça que eu desci, acabei não fazendo o meu melhor, acho que eu não fiz o tempo que eu consegui, meu melhor tempo que eu poderia fazer, né? Porque eu tava voltando de uma lesão. Então, mas eu acho que foi suficiente para me qualificar, eu fiquei muito feliz. E a questão em si, eu acho que esse não foi o maior problema depois da Áustria. Eu vou falar com ele, porque ele tava comigo nessa hora. E quando a gente voltou, eu ainda tive 1 mês aqui para me preparar para ir para as Olimpíadas. Nesse 1 mês, eu tava assim, ó, eu não falava com ninguém, eu ficava em casa, eu tava em um estado... agora eu descobri por quê. Eu tava em um estado, assim, ó... O Dudu, tem centenas de amigos, tá sempre fora, tá sempre fazendo alguma coisa. Ele passou 1 mês em casa e a gente não tava entendendo nada. E ele disse, tô bem. Cara, ele não saía. Ele chegava falando, Dudu, tu não vai sair hoje? Sai, vai com teus amigos, sai daqui, vai pra algum lugar. E eu não queria sair, porque na minha cabeça tava, cara, se eu chegar lá e não for... Eu ficava... Se travar? Sim, eu tava com muito medo, muito medo de chegar lá na hora, pô, eu tô numas Olimpíadas, cheguei no pico e não vou conseguir, pô. As Olimpíadas é uma celebração sensacional. Chegar lá, tudo televisionado, né, representando o país, um investimento alto, chegar lá e travar, né? Pô, acho que esse era o medo. Sim, eu tava... Esse foi o meu maior desafio. Aí eu pensei, cara, e se eu não for? Não, eu vou nisso aí, não tem como. Aí eu fui e deu no que deu, né? Pô, eu consegui superar esse desafio. O pai mesmo viu que cada treino lá eu tava melhorando. O primeiro treino foi pra desbloquear esse medo, né? Aí, depois disso, só fui melhorando na pista. Fazer um adendo, até porque eu acho que treinar contigo aqui, Ícaro, foi interessante para ele aprender a ouvir o treinador. Então, quando o atleta tem esse hábito de escutar e ter um feedback do que está fazendo e aceitar e implementar, acho que isso que foi importante. Porque lá ele chegou, eu te juro, a gente lá como treinador, eu estava como auxiliar, a gente fica filmando nas curvas, eu estava numa curva 7 lá. Curva 7 já passa 110 por hora, então era assim, né, aquela coisa. E aí, Eduardo, primeira descida após acidente ali, eu te juro, eu estava de joelho, cara. Eu só ficava escutando para ver se ele chegava bem lá embaixo. Passou na primeira, beleza. Na segunda descida, beleza. No segundo dia. No terceiro dia eu já tava... Cara, ele dominou mental. É assim, pra mim, a minha alegria não era resultado, Ícaro. Era ele mentalmente ter tido a capacidade
de depois de um acidente daquele voltar no mesmo lugar e performar. E não com medo, performar e melhorar a tempo. Aquilo para mim assim, ó, é um motivo de orgulho para sempre que eu vou ter, é dessa superação. Foi muito mais que uma medalha, muito mais. Foi muito, cara, pena que eu não trouxe o capacete aqui para mostrar. É assim, eu acho que é uma das coisas que ele vai, se ele enfrentou isso, ele enfrenta qualquer coisa na vida dele. Eu acho que isso é a essência do esporte, né? É isso, né? É desafio superar a si mesmo. Eu tenho uma pessoa lá que gere todo o esporte, que se chama a Nick, que ela, na Áustria mesmo, ela falou pra mim, Dudu, assim, ó, tu vai chegar nas Olimpíadas, mas a tua medalha de ouro não é chegar em primeiro. Tua medalha de ouro é ter conseguido passar desse desafio. E isso é muito verdade. Que, tipo assim, depois disso, essa é a minha grande medalha de ouro que eu poderia colocar numa parede e falar, esse é o meu pico. A gente tem lá na academia, onde a gente treina, fazer um merchan aqui, na Oi. Opa. A gente tem uma foto da capa do Diário Popular, que é a foto oficial do Dudu descendo e o Dudu fazendo o push na entrada pro trenó, onde tu tá com o olhão arregalado. Cara, eu olho aquela foto ali e eu fiz parte do processo e a gente treinou o set position, né, que é a posição inicial, e a tomada de decisão para o push, né? E, cara, o teu olho naquela foto é algo que me marca, assim, aquela foto ali, porque o olho dele tá dentro do capacete, né? Mas é o olhar do predador, assim, porque assim, a gente treina, quando a gente treina agressividade no esporte, eu preciso que tu dê o teu melhor. Mas o teu melhor nunca é o teu melhor, porque se eu botar, por exemplo, um pitbull atrás de ti, tu vai correr mais rápido do que simplesmente eu pedir para te correr. Então a gente precisa ter fatores para que tu atinja o teu ápice físico. Para isso a gente precisa entrar num estado de nirvana, num estado completamente de concentração máxima, desligar tudo, ativar o nosso corpo para performar. O set position é isso. A tomada de decisão para dar o melhor que o nosso corpo pode, ele é treinável. E a gente, de certa maneira, treinou isso na academia. Eu dizia para os guris, e eu mostro nos meus cursos também, eu mostro as tuas descidas olímpicas. O soquinho que tu dá na ponta do pé, a respiração que tu faz... a gente treinou isso, né? E é muito legal, Dudu, ver aquela imagem e ver o teu processo, e saber que, de certa maneira, eu contribuí para esse processo, sabe? E que a gente conseguiu treinar, mas o principal fator para performance é o fator comportamental. E fator comportamental é do atleta. Não tem treinador que dê. É do atleta. E tu tem perfil de atleta que performa. Porque aí o Dudu chegou nas Olimpíadas e a gente pensa assim, nós somos do Brasil, né? A gente fez uma Olimpíada onde ele superou os limites dele. Mas tu superou os 2 atletas dos Estados Unidos. Tu superou 2 atletas de outros... Vários atletas. Superou os holandeses. Um holandês. Um holandês, os 2 americanos. Um dinamarquês, o outro brasileiro, mas... Tinha colombiano, da Sérvia também, eu superei os 2. Cara, assim, ó, pra ter uma noção do que ele fez, ele foi o último a aprender, de todos que estavam lá, ele foi o que menos tinha descida. E o que sofreu o acidente mais grave. E o que era mais leve. Então, o trenó dele estava muito leve, que num esporte de gravidade influencia. Então, ele tecnicamente foi muito bem. A análise de fora, a parte técnica foi... Mas por quê? Porque a parte mental estava em ordem. E a parte física contribuiu. Quando tá bem fisicamente, né? Porque se tá fraco, cansado, ele tava bem preparado. Acho que isso fez muita diferença. E o mais sensacional disso tudo é que o Dudu é um guri de 16 anos, né, gente? E toda essa mentalidade que, pelo que tu falou, tu nunca pensou em desistir. Tu sofreu o teu acidente, tu poderia ter falado, não, eu não quero mais. Como tu falou no início, dizendo, isso não é pra mim, que tu não queria participar, e depois tu resolveu topar o desafio. Tu podia ter dito de novo, né? Não é pra mim, eu não quero. E parece que esse teu acidente só fez tu te fortalecer e tu buscar cada vez mais. Falar, não, é isso que eu quero, eu vou melhorar, eu vou lá. E essa parte de tu dizer, se eu não descer agora, eu não vou descer nunca mais, só prova o quanto a tua mente faz por ti, né? Eu achei isso, assim, incrível, tudo.
E contando uma historinha, quando eu sofri um acidente, fiquei 2 semanas lá. E o pai me ligava todos os dias preocupado, como ele é, né? E um dia eu liguei pra ele e falei, pai, eu tô muito triste aqui, eu tô muito, muito triste. Que não é por ter batido. Pô, eu não consigo mais treinar. Eu tô vendo todo mundo treinar e eu queria treinar. Eu não tô conseguindo. Não sei se tu se lembra, mas eu tava muito triste falando, cara, eu queria treinar. Fica treinar, quieto né? aí, tia. Pelo amor de Deus. Fica paradinho. O Dudu chegou na academia lá e o Dudu não sabia fazer um clean, não sabia fazer um LPO, não sabia fazer um levantamento terra e não sabia agachar. Ele sabia movimentar o corpo dele porque o gesto motor dele é muito bom. Mas o agachamento dele era com 30 quilos, o Dudu pesava 60, então é 0,5 do peso corporal, sendo que a gente busca que um atleta tenha pelo menos 150% do peso corporal para movimentos básicos, tipo agachamento e levantamento terra. Essa semana o Dudu bateu o recorde de clean dele, 70 quilos de clean. Clean, movimento de LPO, onde tu tira a barra do chão e tu, em movimento explosivo, encaixa ela no peito. Ele agachava com 30 quilos, hoje ele está fazendo clean com 70. Isso é uma diferença gigante, mas ao mesmo tempo ele ainda tem 60 quilos. Para o skeleton, é muito leve, né? Então, eu digo pro Dudu, eu vislumbro 2026, porque eu acho que ele tem condições de performar até lá. A gente não sabe o dia de amanhã, mas o Dudu precisa chegar a uns 70 e poucos, 80 quilos, e vai depender muito da maturação dele ainda, porque ele ainda não está em estágio maturacional. Mas é uma honra poder te ter lá na academia, Dudu, porque tu é um exemplo para nós. Júlia! Então, infelizmente, a gente vai chegando ao fim, mas a gente tem que terminar aqui o podcast, né? Queria agradecer muito a presença de vocês. E antes eu queria perguntar pro Ícaro, o que a gente pode tirar de lição, assim, da nossa conversa aqui? Porque a gente teve história de superação, história de vontade. Então, o que a gente tem, assim, que a gente pode tirar de lição do que a gente conversou aqui hoje? O esporte, ele tem um fator de transformação social e ele tem aspectos de valores que te formam para a vida, né? O Dudu começou com 15 anos, tem 16, e o que o esporte proporciona para ele, a escola da vida dele, ele vem através do esporte. Que são os valores esportivos, né? Da gente buscar a excelência, a gente buscar ser excelente no que a gente faz, e aí isso é para a vida, a gente tentar sempre fazer o melhor possível dentro da nossa realidade, mas não esquecer da questão do respeito, da amizade, do conhecimento dos povos, da interação que tu viveu lá, conhecendo gente do mundo inteiro, e dessa vivência global que o esporte nos proporciona, né? Então o esporte ele é fantástico porque ele nos prepara para a vida, ele nos prepara a cair, nos prepara para levantar, para que a gente para que sejamos pessoas melhores e para que a gente saiba viver através dos nossos objetivos, das nossas dificuldades e das nossas ambições pessoais. Eu sou fã e sou um ativista esportivo muito por causa disso. Bom, gente, então muito obrigada a vocês por compartilhar essas histórias com a gente. Obrigada aí, com a produção que tá aí atrás. E nos sigam nas redes sociais, porque a gente vai postar novos episódios, mais performance vai vir aí. E um beijo para todos. Tchauzinho. Valeu. Obrigado. Eu